Olá, meu nome é Cauane Fernandes Lima, eu sou apresentadora do trabalho intitulado Estudo Transversal da Avaliação das Causas Gestacionais e Maternas associadas à prevalência de nascidos vivos com gastrosquise. Os coautores estão demonstrados aqui na tela, juntamente com a professora orientadora do trabalho. Esse é o roteiro a ser trabalhado durante essa apresentação. Então, a gente introduz com a ideia de que a gastrosquise é uma anomalia congênita caracterizada pela extrusão do intestino fetal durante o período intraútero. Essa extrusão pode ocorrer também de outras vísceras abdominais, porém ser menos frequente. É causado por conta de um defeito do fechamento da parede abdominal anterior. E aqui na América do Sul tem uma prevalência de 2,9 casos a cada 10 mil habitantes. E isso não tem variação com relação ao sexo da criança. O diagnóstico precoce vai levar a uma melhor orientação dos pais, uma antecedência do atendimento terciário, uma diminuição entre o tempo de parto e a cirurgia dessa criança, e todos esses fatores levam a uma melhor sobrevida desses neonatos. Assim, a gente evidencia que mesmo no século XXI, com avanços tecnológicos e terapêuticos, esses tipos de desfechos ainda levam a uma alta mortalidade dessas crianças, e essas crianças tendem a apresentar em conjunto com essa doença uma restrição de crescimento intrauterino, um baixo peso ao nascer. Com isso, a gente tem complicações para a criança que vão ser infecção, colestase, síndrome do intestino curto, atresia e perfuração intestinal. Com isso, a gente objetiva com esse trabalho evidenciar os aspectos epidemiológicos, sociodemográficos, com relação à ocorrência de gastrosquises em recém-nascidos de gestantes que tiveram um seu pré-natal realizado aqui no estado do Mato Grosso. Assim, a gente traz um estudo transversal realizado em 2015 de mães residentes do estado do Mato Grosso, que a gente obteve esses dados de declaração de nascidos vivos através do sistema de informações sobre nascidos vivos. As variáveis foram utilizadas foram paridade, agronegócio, baixo BH, faixa etária, cidade de origem, estado civil, filho prematuro, se teve ou não teve, número de consultas pré-natais e se o paciente apresentou gastrosquise, o bebezinho. Foram excluídos, então, os recém-nascidos natimortos, os óbitos fetais e as demais malformações congênitas. Lembrando que são dados de domínio público. Assim, a gente traz na tabela 1 a prevalência de gastrosquise com relação às mães primíparas. A gente apresentou o maior número de casos em mães primíparas, 48 casos. Em região de agronegócio, a gente apresentou também um maior número de casos. Com relação ao baixo DH, a gente não teve uma maior prevalência, então o alto DH está sendo como fator de risco aqui. O estado civil, a gente apresentou maior prevalência entre as solteiras, separadas e viúvas. A prematuridade não foi mais prevalente, além de o número de consultas pré-natais de 7 ou mais tem uma maior prevalência. Com relação à faixa etária, a gente evidenciou que as crianças menores de 14 anos tiveram uma prevalência de 2,64%. As entre 15 e 27 anos, as gestantes entre 15 e 27 anos, apresentaram a maior prevalência, que foi de 92,1% dos casos. De 28 a 38 anos apresentaram 5,26% e maiores de 39 anos não apresentaram casos. Aqui, com relação às cidades do nosso estado, a gente apresentou maior prevalência com relação à cidade mesmo, então cada cidade foi olhada com relação à quantidade de nascidos vivos, né, por cidade. Então, a cidade de Sinop apresentou uma maior prevalência, com 0,8%, seguido da cidade de Rondonópolis, com 0,27%, e depois com a cidade de Diamantino e Juara. A tabela 4 traz uma análise bivariada dessas variáveis. Então, a gente tem aqui o p-valor, né? Então, a gente vê que estatisticamente significante foram a maioria dos dados, exceto a faixa etária e o número de consultas pré-natais. Assim, a gente evidencia que a gastrosquise é uma emergência médica neonatal e o tratamento cirúrgico imediato leva a uma melhor recuperação dessa criança e uma menor morbimortalidade dessa criança. Então,
a gente evidenciou que há realmente uma maior interrupção precoce dessa gestação, embora aqui não tenha sido evidenciado no trabalho uma maior caso de prematuridade, mas tem na literatura. Não teve relação com o número de consultas, não teve estatística significância, né? Então, mesmo que as mães com mais de 7 consultas ou mais, aqui apresentaram como maior fator de risco, o nosso estudo não evidenciou isso, porém a gente não nega a necessidade de realizar mais consultas pré-natais, porque evidencia, teve essa falha estatística. A diminuição dos casos com o avanço da idade materna. Então, a gente acredita que esse maior número de casos está relacionado às mães mais jovens terem maior fatores de risco, como maior uso de álcool, tabagismo associado, uma estrutura não tão boa, com relação também ao estado matriarcal, que a gente evidenciou como maior fator de risco, as mães solteiras, sem união estável, né? Talvez por uma maior exposição que esses pacientes tenham que fazer para manter, né, a casa. Há um maior número de casos entre primíparas. Com relação ao IDH, a gente apresentou conflito com relação à literatura. Aqui no nosso estado, é um estado muito agrícola, então o maior número de IDH está associado também a um maior número de agroquímicos utilizados. Então, talvez tenha uma relação com isso que gera esses maiores dados. O local de origem foi Sinop, Rondonópolis e Juara mais comuns, e o Mato Grosso apresentou números bastante altos com relação a essa ocorrência de gastrosquise. Aqui a gente evidencia todas essas alterações que foram já citadas, e muito obrigada pela atenção.